Som. A paz do Senhor, irmãos. Eu estava ali atrás, eu sempre gosto de ficar lá atrás para ver. Você sabe que unção, você pode medi-la em metros. Se ela chega lá, é porque a coisa realmente está funcionando. Eu fui muito tocado pela unção de Deus hoje ali. Vendo os irmãos adorando e vendo um ambiente de adoração. Quer dizer, aqui tem gente sedenta e com fome do Senhor, amém? E aonde tem fome e sede, o Senhor está ali, suprindo a fome e sede da pessoa, amém? Mas nós vamos orar agora. Os pastores estão aí atrás para mim. Podia pôr mais cadeira aí, que tem algumas pessoas de pé. Eu queria que todos pudessem sentar-se. Bom, nós vamos orar, e antes de nós orarmos e eu compartilhar, tem algo da parte de Deus para te alimentar hoje, só para aqueles que têm fome e sede, evidentemente. Mas a comida está especial hoje, em nome de Jesus. Mas, sabe, eu estava olhando ontem, me mandaram umas fotos, lá da 25 de março e lá de alguns shoppings, assim, lotado de pessoas. E eu sei que cada um pode olhar aquilo e ter um tipo de pensamento. E eu fiquei imaginando, por que é que a 25 de março estava lotado e alguns shoppings, não sei se são todos, mas pelo menos que tiraram foto, estava lotado. Eu fiquei pensando, essas pessoas que estão lá, eu fiquei imaginando por que estão lá, porque nós estamos com um problema, nós temos uma praga aí, a gente precisa tomar cuidado. Mas eu fiquei pensando, tem tanto tempo que elas estão em casa, que elas estão com sede de gente, elas querem andar, elas precisam ver pessoas, e aí teve a oportunidade, deixa eu ir andar, às vezes não vai nem comprar, mas só o fato de ver alguém ali andando e tudo, já ajuda bastante a vida dele ou dela, quer ir num shopping, tudo. Eu me lembro que nesse tempo da pandemia, eu fui comprar umas coisas lá na Leroy, chegou lá, estava parecendo shopping, tudo cheio de gente, todo mundo andando, olhando, não estava comprando nada, mas ficava olhando, eu acho que necessidade, né, de gente, de estar junto e tudo. Pensei, isso deve ser um motivo. Outro, talvez tem pessoas que têm necessidades, né, precisam vender, então estão lá abrindo, outros precisam comprar ali para vender em outro lugar. Eu pensei nesses dois motivos, pode ser que tenham mais, com certeza tem, mas eu pensei em nós, aqui na igreja, porque você que está me vendo e ouvindo, né, online, tem muitas pessoas que estão me vendo e ouvindo que poderiam estar aqui. Então, eu quero te convidar, esteja aqui. Talvez você ainda não está com necessidade de gente, mas aqui tem muita gente. A câmera aí, bom, eu não sei se você consegue, dá para você virar a câmera e mostrar assim? Mostra as pessoas. Aí, agora volta para cá. Eu não quero escandalizar você que está aí. Você fala, pastor, agora que eu não vou mesmo, agora eu fiquei escandalizado, olha o tanto de gente. Mas, como eu disse, às vezes eles estão com saudade de gente e você não está ainda, mas Deus vai movendo o seu coração para você ter saudade de gente. Mas às vezes também estão com fome, sede, né? Então precisa da comunhão, precisa estar junto, precisa ver a igreja, precisa saber, eu estou conectado à igreja, também traz as pessoas aqui. E eu estou orando para Deus gerar isso no seu coração, essa vontade de estar junto, congregando, que ela seja maior do que as preocupações que são legítimas, mas que, né, se o mundo aí está dentro daquilo que os atrai, está lá desfrutando, desfruta daquilo que está à sua disposição, irmão, você que está aí me vendo e ouvindo. Lembra, eu sou o seu pastor, não estou te julgando nem nada, estou só te incentivando a vir e louvar, adorar e ter comunhão com os irmãos, amém? Eu estou falando para os que estão lá no online, porque você está aqui, eu estou feliz de você estar aqui. E lembra que esse é um padrão nosso, ninguém vai julgar ninguém, mas eu me reservo o direito, por ser o pastor da igreja, de incentivar você de estar aqui. Olha, está todo mundo de máscara, todo mundo passou álcool gel, está uma distância razoável, imagino que todos que estão aqui, ninguém tem doença crônica, ninguém está acima de 60 anos, ninguém está acima de 60 anos, não tem nenhuma criança, então estamos mantendo a distância, então estamos sendo prudentes, mas sem deixar de desfrutar daquilo que é importante, que faz parte da nossa vida, amém? Então isso é para você que está aí,
vai pensando, deixa o Espírito Santo falar com você. No momento certo, então venha. E aí nós vamos ter que fazer 2 cultos de manhã, 2 cultos à tarde, em nome de Jesus, amém? Amém? Mas nós vamos orar agora. Mas antes de orar, tem alguém que quer dar um testemunho? Quer? Vem cá, meu irmão. Eu quero orar com você para aquecer o seu espírito. Deixa eu te explicar uma coisa. Faz parte da vida cristã falar. E falar, o que acontece? É uma coisa que é uma moeda que tem 2 lados. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, então fale. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito falando. Então, falar te enche do Espírito. Mas quando você se enche do Espírito, você tem vontade de falar também. Então, é um círculo virtuoso na sua vida. Quando você abre a boca para falar, então eu quero orar com você, para que você flua, porque nós vamos orar e vamos ministrar poder de Deus, vamos ministrar o reino de Deus. Lembra, Jesus diz, o meu reino está dentro, o meu reino não é fora, está dentro. E esse reino dentro, ele precisa se manifestar, porque ele dentro só abençoa você. O reino dentro só você desfruta. Mas quando ele se manifesta, ele abençoa as pessoas que estão em volta. E o reino de Deus, uma das características do reino de Deus é ter compaixão de quem não tem um reino. É ter sensibilidade com o que está acontecendo em volta e querer abrir a boca e ajudar e resolver o problema e abençoar pessoas. O reino de Deus é isso. Então, quando você começa a orar, quando você começa a proclamar, você vai se enchendo, você vai abençoando e abençoando outras pessoas. E esse círculo virtuoso, se desenvolve na sua vida. Amém, queridos? Então, nós precisamos orar. Por isso que eu estou orando sempre antes da palavra, porque você cheio do Espírito Santo, que eu tenho para falar, você vai entender muito melhor. Vai entrar, vai causar assim uma mudança na sua vida. Quando você está cheio. Você vê, você prega o evangelho às vezes para alguém que é muito frio, que não tem nada com Deus, ele ouve a palavra e fica assim, pensando. Mas quando você fala algo da parte de Deus para alguém que está cheio, a primeira coisa é dar um glória a Deus, ele fala amém, ele fala isso mesmo, ele abraça aquilo porque ele está cheio. Aí as 2 coisas se conectam. A palavra que vem da parte de Deus e você que está cheio do Espírito Santo, as 2 coisas se alimentam. Então, por isso nós vamos orar para abençoar pessoas que estão enfermas. É momento, tem muita gente enferma. Não só dessa praga do inferno. Tem muitos que têm doenças e tudo. E esse irmão quer dar um testemunho? Sim. Então fala aí, o que aconteceu? Paz e graça, igreja. Chega para cá, fica aqui. Quem está lá? A minha cunhada, ela tinha uma doença que chamava NIC, é um câncer de colo de útero. Ele tem 3 estágios, e de 10 a 20 anos ele evolui, de estágio para estágio. E o dela, em menos de 10 anos, já estava no 2º, que é um estágio muito crítico, muito perigoso, né? E estava muito agressivo. E os médicos já estavam preparando ela para tirar o útero dela, ela não ia ter mais filho, né? E essa doença, ela não abaixa, ela só aumenta ou permanece do jeito que está, não regride. Por isso que eles iam fazer a cirurgia. E nós oramos na célula, os pastores oraram, oramos, declaramos, e ela regrediu para 1, e ela não tem mais perigo nenhum, não fez cirurgia e está bem. Glória a Deus, aleluia, amém. Amém, amém. Olha, é muito bom a gente ouvir coisas dessa forma, quando assim, o homem diz e fala, isso aqui é assim, não tem jeito. Aí Deus vem e faz o contrário, para falar, não, tem jeito, porque a última palavra é minha. Entende? Então os irmãos começaram a orar, por uma coisa não tinha jeito, voltou, a mulher está bem, vai ter filhos em nome do Senhor Jesus. Vai ter filhos em nome de Jesus, porque esse é propósito divino. Isso é propósito divino, amém? Então eu quero que você fique de pé onde você está e nós vamos orar agora. Vamos orar para a cura. Lembra, a Bíblia diz que é sinal para quem está pregando o Evangelho, curar pessoas. Lembra que a palavra de Deus não manda você orar pelos enfermos, manda você curar os enfermos. Há uma diferença grande nisso. Quando você vai orar com dúvida, pensando, vai ser curado, não vai, deixa na vontade de Deus. Não, a vontade de Deus já está escrita. É para curar. Quem crê nisso? Dá um amém. Então nós vamos orar para que os enfermos sejam curados. Seja do que for. Seja um câncer, seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente. Hoje em dia quase ninguém tem dor de dente. Mas quando eu era menino, meu Deus do céu, como a gente tinha dor de dente. Que coisa terrível. Então, nossa, bom, deixa para lá, minha infância. Então,
Seja dor, seja um câncer, seja essa praga do inferno, seja qualquer coisa, seja uma doença emocional. Tem gente que está desesperada, está neurótico, está ruim da cabeça. Vamos orar para essa pessoa ser curada. Tem gente que está numa tristeza imensa, vamos orar por isso. Não importa o que seja. Se você conhece alguém, porque eu imagino, se você está aqui, você está bem saudável, glória a Deus, amém? Porque se não tivesse, você não devia estar aqui. Mas é um contrassenso, mas tudo no mundo é contraditório. Né? Porque, não, os doentes não podem vir, mas os doentes é que deviam vir para a gente orar e eles serem curados. Mas vai ser curado aí, onde você está online mesmo, porque o braço do Senhor está estendido, ele não precisa de fibra ótica nem de internet. Ele chega, põe a mão e cura, e ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós vamos orar, você vai falar o nome da pessoa, você vai proclamar. Veja, você não vai orar pedindo, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Não, Deus já falou, cura o enfermo. Impõe as mãos e cura o enfermo. Isso é uma ordem divina, isso é um sinal que acompanha o Evangelho da graça de Deus. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Então vamos orar agora e vamos colocar todos que estão enfermos. Você conhece alguém, vai colocando o nome. Coloque o nome, fala, é o fulano, é essa doença. Eu determino a cura agora. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que toda enfermidade na vida de todos esses que estão sendo colocados diante do Senhor agora, seja destruída, seja aniquilada, seja amaldiçoada, agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a cura, nós ministramos a saúde, seja restaurada a saúde, agora, em nome de Jesus Cristo, ministramos a vida, todo espírito de morte, sai dessa vida, sai desse corpo, agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno de enfermidade, solta essa vida, leva tudo que é teu, demônio, sai agora, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos o fogo do Espírito, que queima toda enfermidade. Sai câncer, sai praga do inferno, sai dor, em nome de Jesus, sai toda doença na cabeça, sai agora, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a bênção do Senhor. Receba a bênção, receba a graça, receba o poder de Deus, receba a cura, agora, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão orando pouco, você começa a orar, parece que não dá 30 segundos, acabou as palavras. Isso é, pastor, já, e aí você pode até pegar a Bíblia e falar, não, Jesus fazia assim, ele falava uma palavra só, era curado. Jesus, nós estamos caminhando nessa direção. O dia que você abrir a boca e falar e acontecer, fala só uma palavra. Mas enquanto isso não acontecer, você fala até acontecer. Aí pode ser uma hora. Então veja, você está precisando orar mais. Então ora comigo ao meio-dia que você vai conseguir orar pelo menos 15 minutos. Sim, no fogo do Espírito, sem parar. Amém, igreja? Mas agora eu quero ministrar uma palavra de Deus, sente aí. A prosperidade do pastor Isaías já orou. São as duas coisas que está mais pegando hoje, né? Nós precisamos orar aquilo que é a necessidade do momento. Feche seus olhos que eu quero orar por você agora. Agora é a hora que você pede a Deus revelação. Agora é a hora que você fala para o Senhor, eu preciso de mais. Quero conhecer mais. Quero mais da Tua palavra. Fala para o Senhor. Pai de amor, dá-nos, em nome de Jesus, revelação da Tua palavra. Tudo passa, mas a Tua palavra permanece. Por isso nós precisamos dela, nós precisamos entendê-la, conhecê-la, da forma como o Senhor quer. De tal forma que a Tua vontade fique clara, de tal forma que as nossas vidas sejam transformadas e mudadas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos. Essa decoração aqui, irmãos, é do pessoal dos jovens. Eu não sei porque sempre tem essa
essa poltrona. Mas ninguém senta nela, mas está sempre aí. Eu sempre sou benigno. Eu acho que é a poltrona de Jesus. Ele está aí. Então vamos crer. O Senhor está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está, então está aí. Atos capítulo 3. A partir do verso 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença. Coxo, os irmãos sabem, aquele que tem problema nos pés. Os pés não se firmam para ele poder andar. Nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Até aí. Então veja bem, irmãos. Olha, eu com a idade que eu tenho, pelas coisas que eu já passei, então eu já fui criança, já fui jovem, adulto, e hoje já estou, na terceira idade. É jovem ainda. Pois é. Tenho 2 filhos, tenho netos, já trabalhei na vida secular, tinha uma vida bem razoável lá, sou pastor, ministro, já fui líder de célula, já fui anfitrião, já fui líder auxiliar, líder de célula, discipulador, obreiro, pastor auxiliar, pastor da igreja, pastor da cidade. Então, assim, eu tenho muitas experiências na minha vida. E às vezes eu fico avaliando, porque eu gosto disso, faz parte da minha vida pensar. Eu olho as coisas, fico pensando, pergunto a Deus: Senhor, por que é isso? Por que é assado? Senhor, tem alguma coisa que possa ser feita para mudar essa situação e tudo? E entre essas avaliações tem algo na minha vida que eu considero assim terrível, terrível. E porque isso é a minha experiência com tudo à minha volta, com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com os irmãos, com discípulos, com Deus e tudo. Que é você ficar aquém daquilo que você poderia ter. Que é você desfrutar menos do que aquilo que está preparado para você. Então eu sempre achei muito ruim meus filhos às vezes desfrutarem menos da família do que aquilo que eles poderiam desfrutar. Quando eu olho para minha esposa e às vezes a gente tem alguma crise, eu fico pensando: estou desfrutando menos do que aquilo que eu poderia ter no meu casamento. Sabe, quando eu estou na igreja, então hoje eu fico, não vou falar que eu fico frustrado, mas confesso para você que aqui no meu coração, eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui, porque nós temos mais pessoas que poderiam estar e às vezes não estão, então elas estão desfrutando menos. Eu olho isso e falo: nossa, não precisava ser assim, mas eu entendo, cada um tem o seu mover, tem o seu tempo e tem o seu momento, eu entendo isso, tanto é que eu vou ministrar sobre isso hoje. Então veja, todas as vezes que você pode mais e você tem menos, e às vezes fica ruim por estar menos, sendo que você podia mais, isso é um problema muito sério. Eu considero isso muito sério na minha vida e na sua, e é um desperdício terrível, que é você sempre ficar aquém daquilo que você poderia ir. Da mesma forma que alguém tentar dar um passo maior do que as pernas, é muito ruim, porque a pessoa pode cair, a pessoa pode ter problema, mas também ele ficar aquém é muito ruim também. Então é mais ou menos o seguinte: você tem um martelo em casa, e você vai pregar um prego, e você pega uma chave de fenda, e vai pregar o prego com a chave de fenda, tendo um martelo. Você já pensou a dificuldade que você tem, e que não precisava ter? Você vai tentar lá com a chave de fenda, você pode até conseguir, mas vai dar muito trabalho. Mas você tem um martelo, vai lá e prega logo esse prego, usa o martelo. Mas não, quero usar a chave de fenda.
não sei usar o martelo, ou eu não quero usar o martelo. É muito ruim isso. E aqui nós temos, eu li a história de um homem assim. Então nós tínhamos aqui um mendigo. Ele estava à porta do templo. Fala para o seu irmão, nunca fica à porta do templo. Fala para ele, o seu lugar é dentro do templo. Fala para o outro do outro lado. Sei que está meio longe, mas fala para ele. Ouça, não fique à porta do templo. Seu lugar é dentro. Então esse mendigo é aquela pessoa assim que ele quase chegou. Ele tinha que ir um pouco mais. Ele tinha que ir para dentro. Não, mas ele ficou à porta. Então ele faz parte do grupo do quase. Quase aconteceu. Quase casou. Quase que o casamento dele é bom, quase teve filho, quase que a família é boa, quase foi empregado, quase que a empresa dele cresceu, quase que a célula multiplicou, quase que ele foi batizado no Espírito Santo, quase que o dom fluiu, quase que o milagre aconteceu. Está no quase, não, mas está lá beirando, tá, mas quase. Pergunta para o seu irmão, você faz parte do quase? Mas aí o que acontecia? Ele estava à porta do templo. Ele não entrava, mas estava na porta. Mas ele dependia daqueles que entravam. Todos aqueles que iam para poder entrar no templo, queriam ir lá, desfrutava e voltava, ou estava entrando ou estava saindo, ele dependia dessas pessoas. Ele dependia da caridade dessas pessoas. Ele dependia daqueles que chegavam, daqueles que iam, daqueles que desfrutavam, daqueles que fizeram, que foram até onde podia ir, e ele dependia desses para ele se sustentar. A vida dele, ele não era alguém que conseguia viver por si só, ele ficava dependendo do outro que conseguiu. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Está sempre na costela de alguém? Agora olha o que acontece. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra que eu vou dar hoje, não fique com um pires na mão. Lá em Goiás a gente usa essa expressão para falar assim, não fique na dependência de outro. Mas eu descobri que parece que aqui em São Paulo ninguém fala isso. Fala, ficar com um pires na mão, ninguém entende. Você entende ficar na fila do pão? Não entende. Que expressão que eu podia usar para um paulista para ele entender que ele está na dependência de outros, sendo que ele não precisava estar? Então, se você pensou em algo, é isso que eu quero falar. Então é aquela pessoa que está na dependência de alguém. Lá em Goiás, não fica de pires na mão. Ou seja, você tem condições de trabalhar, você tem condições de conquistar, você tem qualificação, então vai lá e faça a sua própria obra para você se sustentar e você poder ajudar os outros, ao invés de você ficar dependendo de outros. É isso. E esse mendigo vivia assim. Mas aí, se você ler o texto todo e se você continuar lendo, alguém pode falar, pastor, você está sendo injusto com esse mendigo. Porque ele tinha um problema. E o problema dele era de nascença. Ele nasceu coxo, ou seja, os pés dele não se firmavam. Se ele quisesse andar, ele não conseguia. Não tinha jeito dele se firmar para poder andar. E mais, ele nasceu assim. Então ele tinha um problema, que é um fato, ninguém nega, está escrito. Ele tinha um problema. Mas tem um problema com esse homem. Ele transformou o problema dele num bezerro de ouro. Porque ele vivia a vida dele inteira focada no problema. Então o problema se tornou... O que é o bezerro de ouro na Bíblia? Bezerro de ouro é quando você tem algo que substitui Deus na sua vida, que vai te dar direção de vida. Você vai viver em função daquilo. Você devia viver em função de Deus. Mas não, agora você vai viver em função daquilo. De vez em quando algumas pessoas chegam e falam, pastor, eu preciso orar, eu quero orar, ou eu quero casar, eu preciso casar. E aí a gente ora para a pessoa casar. Aí ele casa. Depois que ele casa, ele some. Ué, mas cadê o fulano? Cadê a fulana? Não casou. Ué, mas só porque casou, agora... Não, o casamento agora é o bezerro de ouro. O casamento agora dá direção. O casamento agora determina a vida cristã dele. Define se ele vai na igreja, se ele não vai, que ele vai, qual é a função dele, qual que não vai ser. O casamento está definindo, ou seja, o casamento é bênção? É, mas não deveria virar o bezerro de ouro. Virou. Às vezes alguém ora para ter filho. Nasceu o menino, eu me lembro uma vez, nós oramos aqui, tinha uma mulher aqui que era estéril. Não tinha filho, nós oramos para ela ter filho.
Tá, oramos, e a mulher teve filho. Sumiu. Um ano depois apareceu. Falei, mas o que aconteceu? Não, eu tinha que cuidar do meu filho. Falei, mas seu filho não pode vir na igreja, você junto com ele? Não, o médico falou que tem que ficar pelo menos um ano junto, que é muito perigoso a aglomeração. Falei, o médico talvez não esteja errado, mas você quer a igreja, é o seu povo, Deus está aqui, você vem e aí vai criar um problema para o seu filho? Duvido muito, porque nós apresentamos crianças aqui com um mês de nascido, e elas estão aí vivas, crescendo, cheias da graça de Deus e tudo. Como que é isso? Então, ou seja, virou um bezerro de ouro. Esse homem fez do problema dele, que era real, um bezerro de ouro. Ele vivia em função do problema. Pergunta para o seu irmão, você vive em função de um problema? Não, muda a pergunta. Pergunta para ele, você tem um problema? Você tem um problema? Fala, e esse problema, como que você administra ele? Irmãos, problemas eu acho que não falta, e quanto mais hoje. No contexto que nós estamos vivendo, o que mais tem é problema. Tem muita gente que está aí com problema financeiro. Eu estou com problema de saúde, problemas reais. Você pode tocar, perdi o emprego, pronto, é um problema real. Não, fiquei doente. Ontem uma irmã ligou para mim, pastor, estou com Covid, estou aqui em casa, estou bem, mas eu quero que você ore por mim. Estou orando por ela. É um fato, ela fez um exame e está lá, está com Covid. E aí? Ela vai viver em função disso ou não? Aí é outra questão. Então, é um problema, é um fato. Esse homem fez do problema dele o foco dele de vida. Então, veja, o que ele fez? Olha o que aconteceu. Como que eu posso falar que ele vivia em função do problema? Alguém que está me ouvindo e vendo pode falar, pastor, você está desprezando o problema do outro? Não, jamais. Nunca faria isso na minha vida. Sabe por quê? Eu também tenho um problema. Eu também vivo com problemas. Eu também tenho que enfrentar problemas. A questão é, vamos aprender com o que está escrito na palavra de Deus. Mas olha o que aquele homem fazia. Ele tinha pessoas que o ajudavam. Mas as pessoas ajudavam ele até onde? Até a porta do templo. Era uma equipe que estava junto com ele, que carregava ele e deixava ele na porta. Eu te pergunto, por que não deixava ele dentro? Por que ele tinha que ficar na porta? Isso aí é espiritual. Isso é espiritual. Não pensa que isso aí é um detalhe. Não, isso é espiritual. Aquele homem abriu mão do templo. E para um judeu, ele era judeu. Para um judeu, o templo representava um monte de coisa. Primeira coisa que aquele templo que estava ali representava. Aquele templo representava a aliança de Deus com o ser humano, com o judeu. Aquele templo que estava todo ali, lembra, o templo da época de Jesus não era o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído, mas Esdras veio depois do exílio, reconstruiu o templo, e Herodes depois acrescentou um monte de coisa. Era um templo enorme, bonito e tudo, estava ali. Aquele templo representava a aliança de Deus com o povo judeu. Lembra quando o povo estava lá no Monte Sinai? E o que é que aconteceu? Deus propôs uma aliança com o povo. E Deus falou o quê? Vocês querem ser o meu povo na terra? Vocês querem ser um reino de sacerdotes? Essa foi a proposta de Deus. O que o povo falou? Queremos. Aí o que Deus falou? Então construa o tabernáculo, para que eu esteja no meio de vocês. O templo era o tabernáculo de Moisés. Ele se tornou o templo na época de Salomão e se tornou o templo depois na época de Esdras. Ou seja, era lá onde Deus estava. Para o judeu era assim. Ali era o lugar de Deus. Ali era o lugar onde Deus habitava. Ali era para o povo judeu saber, Deus está em aliança com o povo, Deus está presente. Para um judeu era assim. E o que é que significava essa aliança? Se você ler lá não precisa abrir, vou só te falar, lá em Deuteronômio 29, lá está falando as bênçãos de Deus, de todas essas alianças. E a bênção, eu posso resumir em pelo menos 3 coisas. Tem mais 3 que são importantes. A primeira delas era saúde. Saúde. Então veja, a aliança de Deus com o povo judeu, Deus trouxe junto e prometeu o quê? Saúde. A segunda coisa, prosperidade. A terceira coisa, longevidade. Se você pegar todas as bênçãos ali de Deuteronômio, acho que não é 29 não, é Deuteronômio. Bom, é Deuteronômio, lá pelo final. Se você for ler, você vai achar isso lá. As bênçãos e as maldições estão ali. Então, veja, se você pegar, resumindo, você vai ver que as bênçãos tinham a ver com saúde, tinha a ver com prosperidade e tinha a ver com longevidade. O que é que estava acontecendo com esse rapaz?
Ele não tinha o quê? Saúde. Saúde era o quê? Uma das consequências da aliança. O templo apontava para isso, mas ele estava na porta do templo, ou seja, ele é um judeu que não estava desfrutando da bênção de Deus. E mais, ele se acostumou tanto com aquele problema que ele nem entrava para orar. Ele não entrava para ser curado. Ele não entrava para que o sacerdote colocasse as mãos sobre ele e orasse sobre ele. Nem entrava, ele ficava na porta. Então, ou seja, o que é que ele estava desprezando? O que é? O problema dele fez ele desprezar a aliança. Fez ele desprezar o templo que significava tudo isso. Aliança, a bênção, as promessas de Deus. Fala para o seu irmão, nunca deixe um problema tirar as promessas de Deus da sua vida. Então veja bem, irmãos. Eu posso te afirmar, a partir disso, que o maior problema daquele homem não era ele ser coxo. O maior problema dele não era o problema que todo mundo podia ver. O maior problema dele foi viver em cima do problema e fazer do problema o foco da sua vida. Esse era o maior problema daquele homem. Porque lá dentro tinha cura. Lá dentro tinha poder. Eu sei que alguns estudiosos ou teólogos vão falar, pastor, lá dentro não tinha nem a arca de Deus mais. Eu sei, mas eu estou falando o que representava. Isso aí pode ser para outra pregação, depois eu te explicar isso. Então veja, tem muitas pessoas que estão com problemas. Eu já contei isso para os irmãos. Me lembro uma vez, muitos anos atrás, que chegou uma mulher na igreja e falou, pastor, o meu marido me deixou, eu queria orar para restaurar o casamento. Eu falei, vamos orar, vamos orar. Isso era um problema real. Um casamento se desfez, a mulher era apaixonada pelo marido, a palavra de Deus diz que Deus ama o casamento, e a Bíblia fala que se você crer as coisas acontecem, e ela cria na restauração do casamento, certo? Tudo certo. Tá bom, começamos a orar. Passa um mês orando. Todas as vezes que encontrava com a mulher, nós tínhamos reunião de oração, ela chegava e pedia para orar pelo casamento. E assim foi, e assim aconteceu, e assim passou um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Todas as vezes que conversava com ela, era isso. E aí um dia eu sentei com ela e falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem 1 ano que você está conosco, e nós estamos orando pelo seu casamento. Eu não sei quando Deus vai fazer isso, mas tem outras coisas na vida cristã importantes para você desfrutar. Você não conhecia Jesus, agora você conhece. Então tem outras coisas. E ela falou para mim, não, o que importa para mim é o meu casamento ser restaurado. Eu falei, mas você não quer desfrutar de Deus? Você não quer fluir no Espírito Santo? Você não quer ser transformado em imagem e semelhança de Jesus Cristo? Ela falou, olha, tudo bem, mas eu quero o meu casamento. Eu falei para ela, olha, eu vou continuar orando pelo seu casamento, mas eu sinto muito, mas você está fazendo uma escolha errada. O que ela fez? Ficou contrariada comigo e falou, então tá bom, eu vou para outra igreja que vai orar só pelo meu casamento e não vai me falar nada do que você está falando aqui para mim. Saiu por quê? Ela estava vivendo em função do casamento. Ela fez do problema o bezerro de ouro. Ela esqueceu do restante, sabendo que é o restante é que é mais importante e que é a cura para o próprio casamento. Ao invés dela olhar para aquilo que pode curar, para a solução, ela olhou para o problema e viveu em torno do problema, olhando para o problema, desfrutando do problema, fazendo do problema o seu troféu na estante. Você já conversou com aquelas pessoas que às vezes têm alguma doença crônica, que encontra com outro que tem a mesma doença crônica, e que a doença virou bezerro de ouro? Aí alguém fala assim, olha, eu tenho isso. Eu também. Fala, não, mas o meu dói a cabeça. Não, o meu dói a cabeça e o pé também. Parece uma competição para falar qual o problema é maior. Aí eles falam, não, eu tomei um remédio, não adiantou. Não, eu já tomei todos e não adiantou nada. Parece que cultiva, parece que tem prazer em ter o problema. Conta do problema como se estivesse contando uma bênção. Parece uma competição. Você pegou Covid? Pegou. Eu não tive nada, não, eu tive dor de cabeça, eu vomitei, eu fiz isso, não sei mais do que, eu fui entubar, tudo. Está contando algo assim, parece que é vantagem. Quer dizer, fez do problema a vida da pessoa. É o caso. O rapaz fez do problema dele a vida dele. Ele podia entrar no templo, ele podia pedir ao sacerdote, qualquer pessoa, falar, me ajuda. Não, vou viver aqui na porta do templo.
aproveitando e vivendo do meu problema. Ele é o foco da minha vida. Sabe, não existe ninguém que pode levantar e falar que não tem um problema. Todos têm. O problema é eu fazer o problema o foco da minha vida. Pergunta para o seu irmão, o seu problema é o foco da sua vida? Então, olha, aquele homem, ele acostumou tanto com o problema dele, que ele vivia de esmola. De esmola. O que é esmola? Esmola é quando você depende da caridade de outro para viver. Isso é esmola. Você depende da oração do outro para você ser abençoado. Você depende da revelação do outro para você entender a palavra de Deus. Você depende do dom espiritual do outro para que você receba alguma coisa da parte de Deus. Eu já falei isso para os irmãos. Eu conto essa experiência que ela me marcou. Um irmão orou e jejuou de segunda até domingo, só na água, pedindo a Deus para falar comigo o que ele tinha que fazer. Ele chegou no domingo no culto, falou: pastor, você tem algo para mim? Eu falei: o quê? Ele falou: não, eu orei, jejuei a semana inteira, só na água, e falei: Deus, fala com o pastor para falar comigo. Eu falei: por que você não orou para Deus falar direto com você? Ele vai depender da minha comunhão, da minha intimidade com Deus, para ele ser abençoado. Irmãos, o meu propósito é te abençoar. Eu oro e busco a Deus para a minha vida e para te abençoar. Mas você não pode depender só disso, porque Deus mora aí em você também. Você é filho também. Você deve buscar a Deus também. Então isso faz parte. Então esse homem, ele estava vivendo de esmola, sendo que ele podia sentar à mesa para comer com o Senhor. Mas ele estava vivendo de esmola. Ele acostumou com o problema. Ele achou: esse problema não vai embora, esse problema é assim, então é melhor eu virar amigo dele. Deixa eu viver, deixa eu conviver com ele. Olha aqui para mim. Deixa a câmera ali, olha aqui. Então veja, ele acostumou com o problema. Mas tinha mais. Ele podia sentar mesmo, mas estava vivendo de esmola. Fala para o seu irmão: não viva de esmola. Fala para ele: senta à mesa para comer com o Senhor. Porque Jesus disse que a mesa é para os filhos. Fala para o seu irmão: você é filho de Deus. Fala para o outro: você é filho de Deus. Você que está me vendo e ouvindo, você é filho de Deus. Você foi chamado para sentar à mesa, não para viver de esmola. Mas aí, essa era a vida daquele homem. Era assim que ele estava vivendo. Ele acordou naquele dia, que ele encontrou com Pedro, para continuar vivendo como ele sempre viveu. Então ele levanta, se arruma, pede alguém para carregar ele. Pessoas carregavam ele, punham lá na porta do templo, e ele ficava dependendo da comunhão dos outros, da fome dos outros, da sede dos outros de Deus. Vai para lá, tudo recebe bem e compartilha alguma coisa com ele que sobra para ele, e assim ele estava vivendo. Ele acordou aquele dia pensando que aquele dia seria simplesmente mais um dia, só mais um dia. Mas eu quero te falar, há dias especiais. Há dias especiais na minha vida e na sua. O que é um dia especial? É o dia que Deus decidiu fazer algo que vai virar sua vida de cabeça para baixo. É o dia que Deus vai marcar você para a eternidade. Nós recebemos de Deus todos os dias, mas tem dias que Deus marca a sua vida. Tem dia que Deus dá uma experiência poderosa que muda completamente a sua vida. Irmãos, eu já tive essas experiências que transformaram. Eu me lembro uma vez que eu fui para um culto de virada de ano, e eu sempre achei que eu trabalhava muito, era um homem responsável, e cuidava da minha esposa, dos meus filhos, então, tipo assim, eu merecia aquelas coisas que eu tinha, é por isso que a minha família ia bem. Eu pensava isso. E aí eu fui no culto. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus, mas tão poderosa, que Deus me mostrou que eu não valia nada, que eu não era nada, e que tudo que estava acontecendo na minha vida era pura graça divina. Era o amor de Deus, era a proteção de Deus na minha vida. Aquele culto marcou, isso tem uns
quase 30 anos. Nunca mais eu esqueci disso. Hoje eu sou grato a Deus e nunca penso que eu tenho capacidade para fazer alguma coisa para afetar a eternidade. Eu sou só um instrumento de Deus, tanto na minha própria vida, na minha família, quanto na vida de vocês, ou em qualquer lugar. Porque Deus entrou e a partir desse dia eu sou grato a Deus. Grato, eu sempre agradeço a Deus. Agora, e agradeço a Deus por esse dia especial na minha vida, porque Ele mudou minha forma de enxergar a minha vida e enxergar o reino de Deus. Mudou. E hoje, quando eu vejo alguém ingrato, me dá assim, porque eu falei, ele precisa da experiência que eu tive, foi num dia especial. Então veja, tem dias especiais onde Deus vai mudar. Esse homem acordou sem saber disso, mas Deus tinha algo preparado para ele. E ele vai lá, está lá na porta, sabe, lá do templo. Eu quero falar para você, ouça bem o que eu vou te falar, você que está me vendo e ouvindo. Nós estamos vivendo um tempo especial. Você entendeu isso? Imagina aquele rapaz, se nesse dia ele resolvesse, não, hoje eu não vou esmolar, hoje eu não vou mendigar, hoje eu não vou lá para a porta do templo. Ele tinha perdido, e a vida dele ia continuar na mesmice, mas ele foi, e esse dia transformou, virou a cabeça dele, a vida dele de cabeça para baixo. Sabe, eu quero te falar, já falei isso, nós estamos vivendo no tempo especial, não é um dia não, é um tempo especial. Deus está fazendo coisas nas nossas vidas, Deus quer fazer coisas nas nossas vidas, que vai virar as nossas vidas de cabeça para baixo. Que vai mudar completamente a nossa história, vai mudar a nossa família, vai mudar os nossos negócios, vai mudar a nossa prosperidade, vai mudar e vai tocar a nossa eternidade. Nós estamos vivendo esse tempo. É importante eu e você perceber um tempo especial. Esse rapaz nem percebeu, mas ele percebeu a hora que chegou a hora. Nós vamos ver isso. A hora que chegou a hora, ele percebeu. Esse é o tempo da minha vida, isso vai mudar, e mudou. Sabe, não perca de vista um tempo especial. Não perca de vista a hora, o dia que o Senhor está fazendo algo. Essa sensibilidade, você precisa perceber o tempo da oportunidade. Fala para o seu irmão, é tempo de oportunidade. Fala para o do outro lado, é tempo de oportunidade. O que é que esse homem aprendeu nesse dia? A primeira coisa, vamos ver o que é que aconteceu aqui agora. Deixa eu voltar aqui para o texto. Vendo ele, verso 3, vendo ele a Pedro e João, que iam estar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. O que é que Pedro estava falando para aquele homem? O que Deus estava falando para aquele homem através de Pedro? Você sempre olhou para a coisa errada. Você sempre olhou para o problema. Você sempre focou no problema. E eu sou a solução. Para de olhar para o problema e olha para mim. É isso que Deus estava falando para aquele homem. É isso que Pedro está falando. Olha para nós. Para de olhar para o seu defeito, para de olhar para o seu aleijúme, para de olhar para o seu problema, para de ficar focando no problema, olha para mim. É isso que Pedro estava falando para ele. É isso que Pedro estava balançando. É isso que hoje o Senhor está fazendo com a sua igreja, balançando, falando, olha para mim. Para de olhar para o mundo, para de ficar ouvindo só notícias ruins, para de ficar dependendo de dinheiro, ou de conhecimento, ou de qualquer outra coisa, olha para mim. Olha para mim. Foi isso que o Senhor falou para aquele homem. Aquele homem podia muito bem olhar para Pedro e João, ouvir isso e falar, eu estou querendo a esmola, vai embora. Eu quero lá olhar para vocês, você não está me vendo e dar uma de vítima. Olha o meu problema. Olha como que eu estou. Eu perdi meu emprego, eu perdi minha empresa, ou eu estou doente, minha família está ruim, ou eu estou triste, ou eu estou doente, sei lá, qualquer coisa. Olha para mim e você está falando para eu olhar para você. Exatamente isso. O meu olhar e o seu tem que ser para onde vem o nosso socorro. E não para onde vem o problema. Nós não podemos olhar para aqueles que estão reafirmando os problemas. Nós não podemos olhar para aqueles que são fonte de água amarga. Notícias ruins. Dúvidas e mais dúvidas. Preocupações e mais preocupações.
O que Deus estava falando para aquele mendigo é: olha para cá, muda o seu foco, porque a vida vai manifestar a partir daqui, do Senhor. O salmista já disse isso. Olhe para onde me vem o socorro. O Senhor é o meu socorro. Aquele homem sempre esteve à porta do socorro, mas ele nunca se dispôs a olhar para o socorro que é o Senhor. Sabe, nós estamos com muitos problemas, isso é fato. Mas vamos tirar os olhos do problema e olhar para aquele que pode resolver o problema. E somente o Senhor pode fazer isso. Fala para o seu irmão, olhe para o Senhor. Fala para o outro lado, olhe para o Senhor. E olha o que aquele homem... Agora, olha a expectativa daquele homem. A Bíblia diz, está claro aqui, está aqui escrito, vendo eles, a Pedro e João, que ao entrar no templo implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Agora olha o que diz. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Isso aqui é poderoso. Ele não olhou só para olhar e falar: você mandou, tá bom, estou olhando, e daí? Não, ele olhou esperando receber algo. Aquele homem que não tinha esperança, a esperança começou a brotar na vida dele. Ele olhou esperando receber algo. Mas o que é que ele estava esperando? Ele estava esperando receber uma esmola. Uma esmola. Ele queria só uma ajuda. Mas o que é? Vou te falar uma coisa. Todas as vezes que você vai até o Senhor, eu dei o exemplo dessa mulher que estava atrás da restauração do casamento. Irmãos, a restauração do casamento dela faz parte da vida, mas isso é muito pouco para aquilo que Deus quer dar para ela. Deus quer dar infinitamente mais. Você chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero só um emprego. Não, Deus quer dar muito mais do que isso. Não, Senhor, eu quero só a cura. Não, Deus quer te dar muito mais do que isso. O olhar dele era esperando uma esmola. Mas aí o que Pedro fala? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Ou seja, você quer esmola, ouro e prata, ou seja, coisas naturais, são esmolas diante do reino de Deus. Quando você olha para a eternidade, qualquer coisa que você tenha nesse mundo natural é esmola. É esmola, porque Deus tem infinitamente mais. Deus tem mais para dar a você, para dar a sua família. Seja o que for, Deus tem mais, muito mais. O homem estava esperando esmola, mas ele recebeu muito mais do que aquilo que ele estava esperando. E o que é que ele recebeu? O que é que talvez aquele homem sonhou a vida dele toda, mas nunca falou para ninguém? Ou talvez tenha compartilhado. Ou talvez não tenha falado porque ele sempre pensou que não tinha jeito de resolver. A única coisa que aquele homem esperava na vida dele toda, eu vou te falar o que é: andar. Andar. Ele não conseguia andar. Desde criança ele não andava. Ele via as crianças correndo, ele desejava: eu queria correr também, mas não podia. Eu quero andar, não podia. Ele queria trabalhar, não podia. Sabe por quê? Ele não andava. O que aquele homem sonhou, consciente ou inconscientemente, ou talvez tenha sonhado consciente e depois ficou inconscientemente, porque ele desistiu, era andar, ou seja, caminhar, produzir, ter uma vida normal, desfrutar, mas ele não conseguia andar. Mas quando ele olhou para a pessoa certa, que é o Senhor, o que é que ele recebeu? O que ele esperou a vida toda? Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para aquele homem? Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda! Anda! Vou te falar algo. Todas as vezes que você vai para o Senhor, você vai receber infinitamente mais. E o seu problema simplesmente vai desaparecer. Vai desaparecer. E aquilo que é o seu sonho, ou aquilo que realmente está te impedindo, agora vai ser resolvido. Você acha que Deus tem prazer em olhar para o seu filho e ver que ele tem um problema que o impede, que o incapacita, e Deus tendo condições de resolver o problema, não vai? Eu não faço isso, você não faz isso. Por que você acha que Deus faria isso? Deus não faz isso. Deus não faz. Então aquele homem precisava andar, mas ele estava atrás de esmola, porque tinha acostumado com o problema. Eu vou te falar, não acostume com o seu problema, e Deus vai resolver isso, basta que você olhe para Ele. E aí Pedro disse o quê? Anda. Mas Pedro fez mais. Liberou a palavra. Agora você imagina aquele homem. Se ponha na condição dele. Ali sentado, sem poder andar, nunca andou na vida. Nunca andou. Está ali sentado, esperando uma esmola, era expectativa, mas um dia especial,
que Deus vai fazer algo especial, que vai mudar a história da vida dele, e aí ele ouve, anda. Imagina, como que é? Eu acredito ou eu não acredito? Eu vou andar, mas como eu vou andar? Os meus pés. Pedro não falou anda e os pés dele, transformou. Não, não foi assim. O que Pedro fez? Anda. E a Bíblia diz que Pedro pegou na mão dele direita e o levantou. Quando isso aconteceu, os pés dele se firmaram. Ele creu, ele recebeu uma palavra e uma ajuda. E aí ele levantou. Quando ele viu, aí os pés se firmaram. E quando os pés se firmaram, aquele que nunca andou, estava correndo e pulando. Coisa que é uma maravilha. Tem algum acidente aí, tem algum problema, vamos ver quanto tempo. Passa aí um ano numa cama e vamos ver se depois você não vai passar não sei mais quanto tempo fazendo fisioterapia para que você possa andar. Aquele homem nunca tinha andado, pois ele agora estava saltando, estava pulando, estava correndo para lá e para cá. Uma maravilha feita pelo poder de Deus. Ele recebeu uma palavra e uma ajuda para que a palavra se cumprisse na vida dele. Deus sempre é assim. Deus sempre vai te dar uma palavra que vai resolver o seu problema. Mas Ele também vai te dar uma ajuda. Sabe qual é essa ajuda hoje? A igreja. A igreja. Deus te dá uma palavra e a igreja, que é o corpo de Cristo, te ajuda que essa palavra se cumpra na sua vida. Que você tenha fé, que você abrace essa palavra a partir da ajuda. Por isso que eu estou insistindo para você estar aqui. Eu quero te ajudar a sair desse problema. Mas aceita a palavra, que os pés se firmam. Aceita a palavra, que a mente muda. Aceita a palavra, que o sentimento é transformado. Aceita a palavra, que o milagre acontece. Aceita a palavra, que a maravilha se concretiza na sua vida. Não fique acostumado com o problema. Oh, Jesus. Vou te falar uma coisa, a vida cristã é para você andar, caminhar, pular, correr, adorar a Deus. E não tem nenhum problema, seja ele de nascença, seja ele feito agora. Nós estamos com um problema que apareceu agora. Mas é evidente que muitas pessoas já tinham problema para andar antes dessa praga do inferno. Essa praga do inferno só potencializou e piorou o problema na vida de muitos. Por quê? Está focado no problema. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem estava ali diante do templo. E você está diante da nova aliança. Você faz parte da nova aliança. A nova aliança tem promessas superiores à sua disposição, à minha disposição, à disposição de todo aquele que crê. Não viva uma vida aquém. Viva uma vida além do problema. Porque o problema não pode parar o amor de Deus na sua vida, a graça de Deus e o poder dele na sua vida. Basta que você olhe para o Senhor e receba a palavra. Ande. Fala para o seu irmão, ande. Fala para o do outro lado, ande. Eu vim aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, para falar para você que está aqui, e para você que está me vendo e ouvindo, ande, aceite a palavra do Senhor em fé e ande, não pare, não foque no problema, foque na solução, olha para o lugar certo, é o Senhor, porque as promessas são tuas. As promessas, a herança do Senhor é para você, é para mim, é para a igreja do Senhor. Então não viva aquém, viva além, não viva de esmola, não viva dos pães que caem das mesas para os cachorros, mas senta à mesa e coma com o Senhor. Porque isso é para você. O sacrifício de Jesus na cruz é para produzir você, para sarar você, para você sentar à mesa com o Senhor e se alimentar do todo que Deus preparou, antes que houvesse mundo, as bênçãos para você. Olha para o seu irmão, você entendeu isso? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero te falar
O Senhor é a tua força e o seu milagre. É o Senhor, mas é para aqueles que creem. Você pode continuar a sua vida focado num problema. Meu desafio você, foque na solução. Foque na solução. Foque na solução. A solução tem nome: Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Você que tem um problema. Você está preocupado com ele. Você está achando que ele vai moldar a sua vida, ou que ele vai ser a história da sua vida. E eu estou aqui te falando em nome de Jesus. Não é essa a sua história. Mas se você está muito envolvido com esse problema, eu quero orar por você agora. E assim como Pedro falou, olha para cá, porque hoje eu sou aqui um enviado de Deus para falar para você. Chegou a hora, hoje é um dia especial e a sua vida vai mudar agora. Então, se é o seu caso, eu quero que você fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. E o poder de Deus vai manifestar na sua vida. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente, mas depois o povo vai escandalizar comigo. Então, eu vou orar por você onde você está mesmo. Somente aqueles que querem deixar esse problema aqui hoje. Você deixa o problema aqui, porque depois desse culto a gente vai limpar o lugar e o problema nós vamos jogar no lixo. E você vai receber a palavra do Senhor para a sua vida. E a palavra do Senhor para você hoje é: anda pela minha palavra. Pela minha palavra. Não ande pelo que o mundo diz. Não ande pelo que o diabo diz. Não ande por aqueles que estão focados nos problemas, dizem. Lembre, aquele mendigo tinha uma equipe com ele, que nunca o levou para dentro do templo, o deixava na porta. Mas ali chegou dois homens, Pedro e João, que fazia parte de uma outra equipe, que o tirou da porta e o colocou dentro do templo, desfrutando. Aquele homem recebeu aquela palavra, e a Bíblia diz que ele entrou pulando, saltando e glorificando a Deus. Problema resolvido. Agora nova vida. Hoje é o seu dia especial. Só depende de você. Eu queria fazer algo aqui, mas eu sei que os irmãos vão escandalizar. Vamos orar por você. Enquanto eu oro, você vai colocar diante do Senhor o problema. Vai falar: Deus, esse é o meu problema. E fala para Deus: estou cansado. Estou cansado. Eu abraço essa palavra. E minha vida vai ser diferente a partir de hoje. Vou viver em pé. O Senhor me guarda, o Senhor me protege, e eu vou vencer. Seja na minha família, seja na minha célula, seja na frente da minha igreja, seja no meu emprego, seja na minha empresa, seja onde for, eu vou vencer. Eu vou desfrutar. Comece a falar isso para o Senhor enquanto eu vou orar por você. Abra sua boca e coloca diante do Senhor. Vem, Senhor! Libera o teu poder agora. A todos esses que estão presentes, a todos esses que estão me vendo, libera a tua unção, o teu poder, Senhor. E agora que cada um ande olhando para ti, olhando para o Senhor. Seja lançado afora todo medo, toda preocupação, caia por terra agora, toda ansiedade, sai em nome do Senhor Jesus. Receba o poder divino, receba a cura, receba a unção, receba agora, seja mudado
flua, seja despertado, seja despertado, seja despertado, seja avivado, agora, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em teu nome, eu estou pondo fim nesse problema, agora, agora, sai problema, sai, solta essa vida, solta essa mente, solta esse coração, agora, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba, receba, receba a libertação, a libertação, a libertação, a libertação desse problema, agora, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, oh poder, oh Espírito Santo de Deus, flua agora, desperta agora, desperta agora, desperta agora, Senhor, flua, 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 em nome de Jesus Cristo, receba, receba, receba unção, receba unção, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Você que se considera livre, faça como coxa, pule, salte, adore, porque é momento de mudança de vida, é momento de desfrutar, é momento de olhar para o Senhor, não para a crise, não para a tempestade, não para a praga, olhar para o Senhor. O Senhor é aquele que te liberta, o Senhor é aquele que te cura, o Senhor é aquele que te fortalece. Olha para o Senhor. Nós estamos aqui. Se você fala em línguas, comece a falar. Adore a Deus. Salta como aquele coxo. Enche esse adore. Lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Deus bendito, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja. Flua, Espírito Santo de Deus, flua agora. Mais, mais da tua presença, mais fluir, mais teu poder. Então vem me incendiar. Incendeia a tua igreja, Senhor, incendeia a tua igreja. Quero ouvir o som dos céus, a sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som. Fala, Senhor, ouça a voz do Senhor agora, ouça a voz do Senhor agora, aleluia. A ti todo louvor e toda Oh, adoração. aleluia, oh, aleluia. Jesus, Jesus, olhamos para ti. O poder é do Senhor, aleluia. Nossa fé. Jesus e não há outro. Aleluia, aleluia. Oh, Deus bendito, A ti todo oh, Deus bendito, oh, Deus bendito. Flua, renova, renova, restaura, em nome de Jesus. honra. Só o Senhor, Te damos glória. só o Senhor, só o Senhor. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, te damos glória. teu é o poder, Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória.
ao Senhor. te damos glória. Honra ao Senhor. Dê glórias ao único que é digno. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, A ti todo louvor. te damos glória. Aquele que vive, aquele que reina, Teu é o poder, o Cordeiro de Deus. para sempre, amém. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Quem crê, dão glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Muitos problemas morreram agora. Você fala, pastor, meu problema ainda está aqui. Mas então mude pelo menos algo. Olhe para o Senhor. Não deixe o problema conduzir a sua vida. O Espírito Santo conduz a sua vida. Aleluia. Amanhã eu estou orando 10 para meio-dia. Se o seu problema permanece, vamos orar. Se ele for embora, vamos orar para abençoar outros. 10 para meio-dia. Deixa eu te falar uma outra coisa. Amanhã tem uma live às 18 horas. Eu estava falando sobre casamento, o papel do homem. E amanhã, às 18 horas, minha esposa vai falar: o homem que agrada a sua esposa. Então você que é casado, ou você que quer casar, já entra no casamento sabendo o que é que sua esposa está esperando do outro lado. Minha esposa vai falar isso amanhã. Então eu espero você lá para ouvir. E eu vou ouvir para saber como que eu estou bem, se eu estou bem ou mal na foto. Amém? Domingo nós estamos aqui. Eu espero você que está aí na sua casa. Venha participar. Deus quer fazer algo na sua vida aqui. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.